começamos mais um podcast da ARP, recebendo a doutora Perla Carolina Leal Silva Miller. Seja muito bem-vinda. Vou falar o currículo da doutora, advogada, graduada e mestre em Direito pela Universidade da Unesp, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Uberlândia, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ribeirão Preto, ex-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Ribeirão Preto, ex-conselheira do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual e Identidade de Gênero de Ribeirão Preto, coautora de livros em especial preparatórios para concurso público em ênfase em ética e direitos humanos, vereadora em exercício. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Carolina. Eu agradeço a oportunidade da ARP para conversar um pouquinho, principalmente, com a advocacia. Nós que estamos muito honrados, porque aqui nós damos muita importância à paridade de gênero, e a senhora faz uma representatividade muito, muito forte para a gente, uma mulher guerreira que eu, pessoalmente, admiro muito. A admiração é recíproca e acho que isso faz parte, inclusive, dessa luta e enfrentamento mesmo à desigualdade de gênero, que mulheres reconheçam a importância, da outra em ocupar todo e qualquer espaço. Acho que isso é importante, a gente precisa ocupar todos os espaços, e quando uma diz... tem minha admiração, nos orgulha, acho que isso nos fortalece e a gente vai, ombro a ombro, mãos dadas, nesse processo, que não é um processo fácil, de busca pela igualdade entre homens e mulheres. Com toda certeza. Doutora, uma mulher forte, notável, como a senhora conta pra gente como foi a escolha da Faculdade de Direito para a senhora. Engraçado, porque hoje eu faço uma retrospectiva e foi muito intuitiva a escolha. Eu nunca me passou pela cabeça, desde que eu comecei a me entender, enquanto pessoa, cidadã, a partir da minha adolescência. Eu nunca pensei em fazer cursar outra profissão, outro curso, ou exercer outra profissão, senão o curso de Direito e, principalmente, a própria advocacia. E eu acredito que pela própria vivência familiar, Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, e acompanhava, os perrengues mesmo que a minha mãe passava, que foi uma mãe solo, com 3 filhas, e nós fomos amparadas por outra mulher, pela minha avó. E nessa luta diária mesmo, de uma mulher num país com tanta desigualdade social e com tanta desigualdade de gênero também, assistir às lutas da minha mãe, da minha avó, foi me despertando esse senso da injustiça, porque a gente sente a injustiça e isso nos desperta para a busca da justiça, E o direito, então, foi algo absolutamente assim, natural, foi quase que intuitivo. E aí, desde a minha 7ª série, eu falava, eu quero cursar Direito. E o interesse pelas disciplinas de História, Geopolítica, o diálogo com um diretor de colégio, que era um filósofo também, que me deu vários caminhos, várias indicações de livros, e eu cheguei, assim, com a ajuda, esse estímulo, até o curso de Direito. Uma coisa que a gente observa é que atrás de uma grande mulher tem outras grandes mulheres, E isso é uma verdade, A gente sempre vem de exemplos dentro de casa. Eu tenho a minha mãe, que é uma guerreira, e também foi uma mãe solo com 3 filhos, e a gente acaba vendo aquela luta e se espelhando, Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho, acho que uma admiração, uma certeza que é uma admiração imensa pela minha avó, que há poucos meses faleceu. Nossa, meus sentimentos. E pela minha mãe, São mulheres, eu não romantizo a luta, mas eu preciso dizer que são guerreiras, e mais do que isso,
fontes de ensinamentos, né, pelas vivências e me conduzo hoje tanto na advocacia quanto nas minhas relações familiares, nas minhas relações de amizade e, inclusive, lá na Câmara, muito pelo que essas mulheres representam e fizeram por mim. Então, a cada dia, a cada tomada de decisão, a cada passo eu falo, minha mãe vai se orgulhar de mim? Minha avó vai se orgulhar de mim? Então, acho que é o termômetro ideal. Ai, que lindo. Fiquei emocionada. Realmente, isso toca a gente, né? Muito, muito. E uma das suas muitas partes, né? Porque você é formada estudando a sua vida, eu vi que você tem várias perlas né, dentro de você. Então, a perla advogada e professora universitária. Nos conte como foi sua trajetória como professora universitária e como advogada. Eu saí da faculdade e eu me formei no final de 99 e em março de 2020 eu estava com uma salinha, um escritório, junto com meu marido, meu atual companheiro, e falamos, vamos enfrentar, né? E sempre gostei muito de estudar, muito de ler, muito de aprender, muito de conhecer. E eu sempre quis, ao lado do curso de Direito, a sala de aula. Porque foi a sala de aula que me libertou, foi a sala de aula que me possibilitou me mover, né, dentro das classes sociais, né? Eu, então, consigo galgar um espaço de maior conforto material e eu sei que isso pela educação. Né? A educação me oportunizou, a sala de aula. Então, eu queria também poder retribuir dentro da sala de aula aquilo que um dia a sala de aula me deu. E aí eu comecei a estudar. Então, primeiro eu fui fazer uma pós em Uberlândia para poder me qualificar para prestação de serviço dentro da advocacia, né? E depois eu fui para o mestrado. Né? Fiz um mestrado numa área que é a minha paixão, que é a filosofia do direito, e comecei a me preparar para dar aula. Eu fiz um percurso um pouco diferente, Carol. Às vezes as pessoas saem da faculdade, falam, quero ser professora e já entra para a vida acadêmica, né? Eu queria fazer o trajeto um pouco diferente. Eu queria me preparar bem para ir para dentro da sala de aula, para conseguir responder dúvidas, angústias, né? E aí eu termino o mestrado e começo a buscar a colocação dentro, né, da educação superior. E em 2013 eu comecei a dar aula, né? Comecei a dar aula de filosofia do direito e também aquilo que é meu arroz com feijão, né? O meu dia a dia, que é o processo civil. E eu saio da sala de aula no final de 2020 por conta, né, dessa escolha que é a militância político-partidária, né? Mas eu acredito que a sala de aula me deu o preparo necessário para essa outra jornada, que é a participação política, a busca por políticas públicas efetivas, por uma sociedade melhor, por uma cidade melhor. Porque foi as vivências também de alunas e alunos compartilhados dentro da sala de aula que me ensinaram muito, né? A gente também não pode se enveredar pela política querendo colocar de cima para baixo políticas. Elas precisam ser construídas de baixo para cima, né? Perguntando para cada pessoa, em cada território, o que elas consideram como sendo boa vida, o que elas almejam para a vida delas, o que elas desejam, e a gente transformar isso em realidade para o bem, né, da coletividade. Então, a sala de aula foi, né, é e ainda será, né, porque eu pretendo voltar para a sala de aula, meu espaço de maior aprendizado, sem dúvida nenhuma. Muito bom. A gente vê que os direitos humanos está bem latente na sua história, né? Nos conte um pouco desse seu trabalho e do Instituto de Direitos Humanos de Ribeirão Preto. Eu acho que eu sou apaixonada pelas pessoas, assim, né? E sofro, né, pelas mazelas que também atingem as pessoas. E aí você é militante por direitos humanos, né? Pela promoção, pela efetivação de direitos, por promoção mesmo da dignidade, para que cada pessoa possa, de fato, ser feliz numa vida com conforto,
Eu lembro que na faculdade me incomodava muito quando eu ia dar aula à noite e um aluno chegava, inclusive, com o uniforme da empresa, sentava lá e de vez em quando pescava. Aquilo, para mim, é muito agressivo, porque se você quer estudar, você tinha que ter condições para isso. Mas ali tinha muitos pais, muitas mães e até muitos filhos que precisavam trabalhar para ajudar no sustento de casa, para colocar comida na mesa, né? E aí você fala, poxa, a gente tem privações. E pensar na defesa de direitos humanos é pensar justamente nisso, de buscar uma vida para qualquer pessoa sem privações e sem medo, né? Sem ter medo de perder o trabalho amanhã, sem ter medo de não ter comida na mesa amanhã, né? Privado do acesso à cultura, privado ao acesso ao lazer, à saúde de qualidade, à educação de qualidade, ao trabalho decente. E quando eu me vi, eu estava, de fato, fazendo da minha vida uma militância, né? Algo absolutamente natural e vinculado ao exercício da minha cidadania, seja como advogada, seja como professora, seja como esposa, seja como filha, seja como cidadã, como amiga, né? Então, sempre ter esse olhar para a necessidade da gente promover e efetivar direitos humanos. E mais ainda, a certeza de que você está se conduzindo de forma equivocada se a dignidade está sendo violada, se a dignidade está sendo agredida, né? Esse é um outro termômetro também para a nossa conduta. E quando eu vi, eu estava, por exemplo, ombreando junto com o movimento LGBT, que ia mais pela proteção e efetivação de direitos dessa população. E aí participei da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui de Ribeirão, primeiro como membro, depois como vice-presidente, que para mim foi assim uma satisfação enorme poder dar subsídios até teórico para aquela luta que era feita dentro do OAB, que eu acho que é o espaço adequado para a gente falar, inclusive, de defesa de direitos e da promoção da democracia, que passa pelo fortalecimento da diversidade, da pluralidade, né? Aí depois eu fui para o Conselho Municipal, também representando a cadeira da OAB, no Conselho de Atenção à Diversidade Sexual e Gênero, e fui agraciada com essa possibilidade de trabalhar e contribuir com a Comissão de Direitos Humanos, com advogadas e advogadas fantásticos, bravas advogadas que se colocaram à disposição, você sabe, de uma comissão tão sensível como a de direitos humanos. E que precisa ter muito apoio da OAB para poder ser efetiva, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido a fundadora da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da 12ª subseção. Foi uma luta. Lutamos muito com o preconceito. Foi um momento que nós tivemos muito apoio do presidente na época e da Adriana Galvão, que era presidente estadual, mas foi uma quebra de paradigma muito grande aqui na 12ª subseção. Fiquei muito feliz de ter participado dessa história e fui presidente 2 vezes do Conselho Municipal em Atenção à Diversidade. E também me honrou muito montar as paradas, trabalhar sobre a questão de diversidade e preconceito. Atuamos muito naquele evento do que teve num shopping de Ribeirão Preto, com preconceito. Hoje, eu acho que existe um olhar até um pouco mais cuidadoso, mas graças a Deus e ao STF, nós temos hoje uma lei, né? E uma jurisprudência, né? Que acaba diminuindo pelo menos a exacerbação do preconceito, né? Mas os direitos humanos, hoje eu vejo na OAB uma comissão muito forte. E eu estive até num evento de vocês que eu fiquei absolutamente encantada e vi toda a preocupação de vocês com o sistema prisional, principalmente que vocês estão monitorando muito de perto o sistema prisional de Ribeirão e região, né? E eu fiquei muito contente. E já aproveito para dar os parabéns, porque aquele evento foi maravilhoso e o trabalho de vocês fantástico. Carol, olha, acho que o fortalecimento dessas comissões sensíveis, como a de direitos humanos, a de igualdade racial, né, a própria comissão de direito criminal e política penitenciária, né, ela também passa
por fortalecimento da luta das outras comissões, como, por exemplo, da diversidade sexual e gênero, né? Eu dividi espaços com a Adriana Galvão lá em 2016, 2017, e a gente via que, de repente, as comissões estavam comunicando, né? A gente foi fazer trabalhos numa escola para falar sobre LGBTfobia, e quando a gente viu, a gente era instados a falar não só da violência, né, contra as populações, contra a população LGBTQIA+, mas a gente já estava falando de racismo, a gente já estava falando de violência de gênero, e porque essas violências, elas têm a mesma fonte. Com né? certeza. Então, quando essas comissões se unem, e nós somos comissões muito unidas, né, dentro da OAB, com o apoio da gestão, e isso é importante, né, porque essa gestão, acho que as comissões acabam tendo a cara da gestão, porque as presidências, vice-secretarias dessas comissões são de confiança da gestão. Então, quando a gestão nos coloca ali e nos permite fazer um trabalho com a advocacia e com a sociedade, fazendo essas comissões tão potentes como elas hoje são, a gente precisa agradecer também essa oportunidade, esse olhar e, principalmente, a compreensão desses gestores de que esse é o papel da OAB. Né? Então, quando esse papel é compreendido, as comissões tomam uma relevância, a OAB ela passa a ocupar o espaço que ela tem que ocupar dentro da sociedade. Né? E hoje eu acho que a advocacia em Ribeirão Preto se engrandece com o trabalho da atual gestão da OAB, com o trabalho da atual gestão da ARP, né? Porque são órgãos que fortalecem, eu não gosto de usar muito essa palavra para a nossa classe, mas fortalece a advocacia. E precisamos, né? Estamos num momento que nós estamos lutando muito pelas nossas prerrogativas, por respeito à nossa classe, o nosso trabalho. E quando a gente vai a um evento da OAB, vou falar de novo porque eu fiquei encantada, Dr. Marcelo Semer, que eu sou fã, adoro o trabalho dele, porque é um juiz ímpar, um desembargador ímpar, né? E a gente vê os diretores das penitenciárias sentados, participando do evento. Isso é uma situação que eu nunca tinha visto. E só facilita o nosso trabalho como advogado, porque eles entendem qual é o objetivo da gente dentro do sistema, né? Que não é atrapalhar, né? A gente quer ajudar. Muito pelo contrário. Acho que você faz colocações que são muito pertinentes, né? Eu costumo falava dentro da sala de aula e falo hoje para quem não é da advocacia, quem não é do direito, a importância de advogadas e advogados respeitados e fortalecidos. Porque quem faz a defesa, né, da pessoa, do cidadão, quando tem um direito violado, né, ou ameaçado, é o advogado e a advogada. Nós somos quem pega esse direito agredido e vai buscar o seu respeito ou a sua efetivação. Né? Sem a advocacia, isso não acontece. Né? Então, eu fico imaginando, a quem interessa uma advocacia fragilizada? Isso é um projeto político também, né? Porque isso dificulta a defesa de direitos. Então, eu falo para toda pessoa, busque o fortalecimento da advocacia, porque isso implica no fortalecimento do exercício da cidadania. Isso implica em te dar ferramentas para que você lute para que seus direitos sejam respeitados e efetivados. Né? Então, quando a gente encontra, dentro do sistema de justiça, juízes comprometidos com o respeito da prerrogativa do advogado, a gente sabe que ali o trabalho é sério, porque são as partes responsáveis pela administração da justiça querendo de fato fazê-lo, querendo de fato fazer com que a ordem jurídica prevaleça, mas prevaleça com respeito à pessoa humana, com respeito à dignidade. Né? Então, precisamos de pessoas como vocês dispostos a estar ali liderando esse movimento de fortalecimento da advocacia. Né? Isso para a gente é importantíssimo. Eu acho que é importante o papel das nossas organizações OAB e a ARP. A ARP está dentro, a gente fala da sombrinha da OAB, né? Nós somos co-irmãs, né? A gente não compete em atividade e nem trabalho. Mas a gente tem, o nosso papel é falar, um dos nossos papéis é falar para o judiciário
e impor o respeito à classe, né? Mas eu vejo que você é uma interlocutora da população natural. Você vem com a profissão de advogado como interlocutora do hipossuficiente, da população, e agora como vereadora, né? Porque você é a fala dos mais fracos junto para se fazer ouvir as pessoas que poderão resolver o problema, né? Nossa, passa um filme na cabeça da gente, né? Fico me lembrando lá, menina sonhando com a universidade, que era algo absolutamente difícil de alcançar, né? Aí eu consigo entrar na faculdade, o mestrado, a sala de aula, participar efetivamente da OAB, né, que isso também é muito bacana para a advocacia, participar, né, da construção e do fortalecimento da própria advocacia, e aí despertar esse interesse para fazer uma militância. A gente é político, né? A Sim. pessoa é política, né? Não tem como a gente negar. Até quando você fala, eu não gosto de política, você está tomando uma opção que é política, né? E eu falo, não tome essa opção, não faça essa escolha. Escolha por participar da vida política, porque ela te impacta no dia a dia, né? Ela Com te certeza. impacta até quando você está tomando banho, né? O valor da água que você está consumindo, a qualidade da água que você está usufruindo. Será energia solar, não será energia solar, tudo, né? Tudo é político. Até quando você coloca a cabeça do seu travesseiro. Olha, prometeram que ele seria macio. Será que ele é ou não, né? Então, eu escolhi também me enveredar por esse caminho, que é a política partidária. Isso em 2020, não sonhei isso para a minha vida antes, né? Participei de um processo eleitoral difícil, a gente estava no auge da pandemia. Consegui me tornar a primeira suplente do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e hoje, por infortúnios também, né, da vida, assumo como suplente uma companheira querida, está se restabelecendo de um problema de saúde, e é uma oportunidade também para aprendizado, né? E como que você fala? O que você nos conta dessa situação de termos uma cidade, nós já 750 mil habitantes, já maior, né? 770, por aí. E hoje nós temos 2 mulheres no Legislativo em Ribeirão Preto. É de uma tristeza enorme, né? A gente olha para tantas mulheres, né, tão qualificadas do ponto de vista político, né, da política partidária, porque acho que a gente tem vocações para tudo. E nós temos mulheres tão vocacionadas para ocupar espaços de tomada de decisão política, seja no executivo, seja no legislativo, dentro do próprio judiciário, porque a gente sabe que chega um momento também que as promoções dependem de muita coisa, Com né? certeza. E a gente sabe que aí as mulheres também padecem, Com né? certeza. E é muito triste ver uma Câmara que não expressa a diversidade e a pluralidade do próprio país, seja em relação à questão racial, seja em relação à questão etária, seja principalmente em relação à questão do gênero. E né? de quem é a culpa? É dos partidos, da população, porque a gente vê que a mulher, também dentro do partido, para chegar e ter um apoio real, tempo de TV e financeiro, não é fácil, são pouquíssimas, né? E, normalmente, quando a mulher tem esse apoio, ela consegue um êxito, né? É uma questão tão complexa, mas eu acho que a gente precisa começar pensando que é estrutural e estruturante. O machismo é estrutural e estruturante. O racismo é estrutural e estruturante. Né? A discriminação e o preconceito, eles são estruturais e estruturantes. Ou seja, é um círculo que a gente precisa romper. Por quê? O machismo que está impregnado, né, nas nossas mentes, inclusive, Com certeza. ele dita como as coisas vão andar e como continuarão andando. A gente precisa romper esse ciclo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a mulher não vota em mulher. Olha, o machismo ele é estruturante. Nós fomos socializadas para sermos boas esposas. A gente sabe disso, né? Para sermos boas mães. Então, quando uma mulher fala assim, eu não quero casar, eu não quero ter filho, ela não é uma mulher completa. Se Claro quebrou a expectativa, né? Quebrou, acho que ela ousou violar um papel que uma sociedade machista lhe atribuiu ao nascer. Quer ser boa mãe, quer ser boa esposa, né? Então, houve essa ruptura. A gente precisa romper mais.
né? Então, a gente precisa falar de desigualdade de gênero, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de capacitismo, a gente precisa falar de etarismo, a gente precisa falar e combater. E dizer que a gente só vai conseguir uma sociedade de fato igualitária se todos esses atores, na sua mais plural e diversa condição, participar do processo de tomada de decisão. Então, a gente precisa ter jovens, a gente precisa ter adultos e a gente precisa ter idosos. A gente precisa ter negros, a gente precisa ter indígenas, a gente precisa ter mulheres, a gente precisa ter pessoas trans, gays, lésbicas. Precisa todo mundo ocupar esse espaço para que essas tomadas de decisões realmente contemple a necessidade de toda essa diversidade e essa pluralidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é falar sobre isso. E, olha, a ARP está cumprindo esse papel, né? Com muita adequação, né? E, a partir do momento que a gente insiste em falar, a gente tem que buscar as mudanças. Vamos buscar paridade. E né? É nesse momento que eu faço assim, o gancho que quem me conhece sabe que eu não poderia perder, né? Qual a importância das mulheres à frente de todos os setores, né? Em especial à frente da OAB, Ribeirão Preto, a 12ª subseção, com 80 anos, né? Nós nunca tivemos uma mulher presidente. Na própria seccional paulista, a primeira vez, né? A Vanzolini então, a primeira vez. A primeira vez. A Adriana Galvão a primeira vez à frente da CASP, né? Exatamente, que são espaços que ditam o nosso dia a dia dentro da advocacia. Ele é mais do que fundamental. A ocupação de mulheres nesses espaços se faz urgente. Por quê? A gente precisa fazer ruptura de certos modelos, de certos paradigmas. E isso não tem um efeito só simbólico, isso tem um efeito real, concreto, né, material, que é uma outra perspectiva de ver o mundo. Eu costumo dizer que os espaços, inclusive domésticos, né, são pensados por e para homens. Com certeza. O espaço doméstico é pensado por homens e para homens, porque esse dever de cuidado foi atribuído a nós. Então, o espaço doméstico é pensado como a mulher vai poder cuidar melhor da gente, dos filhos, né? Da nossa... Com certeza. E as cidades, a mesma coisa. Você olha o mercado de trabalho, Carol, ele é preparado para as mulheres? Ele é preparado para pessoas que menstruam? Você já imaginou o que é para uma mulher ter que ir lá cumprir uma jornada de 8, 10 horas sentindo cólica, com desconforto? Porque esse mercado é pensado para homens. Eu acho que a gente tem que imitar a Espanha, né? Que respeita, que só a mulher sabe o que é esse período, que é um período mensal e que a humanidade depende dele, né? Mas eu acho muito importante a gente ver os espaços serem pensados para as mulheres, para todos os segmentos da sociedade, né? Vejo bem, quando eu comecei na política de classe, eu tinha um grupo, assim, eu trabalhava dentro de um contexto quase só masculino. E, sim, eu sofri discriminação de gênero, sim. O machismo era predominante. A fala comigo era diferente com a fala com outros advogados. Hoje, eu não observo mais isso comigo, né? Mas, em 2012, 2013, 2014, isso era um comum. Eu ter que chamar um homem para estar do meu lado para poder tratar de alguns assuntos, porque seria mais ameno o impacto. Hoje eu falo assim, gente, Carolina, que loucura, né? Que loucura. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, o bate-papo. Você é uma profissional que eu observo já há algum tempo. E sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, eu queria ela como minha amiga para tomar café assistindo Netflix comigo. E realmente você não me decepcionou. O bate-papo hoje foi delicioso. Gostaria que a gente possa marcar outros. Gostaria de estar em projetos com você. Uma profissional que eu admiro muito e um ser humano que eu admiro, que é uma coisa bem diferente, né? Um ser humano que eu gostaria de ter como minha amiga pessoal. Então a gente precisa combinar o café e precisa combinar a Netflix. Ai, delícia.
conta comigo. Eu acho que a gente precisa ser braços umas das outras. Então, conta comigo para o trabalho que você leva adiante dentro da ARP, que tem a minha admiração e que tem também esses braços à disposição para aquilo que for preciso. E vamos pensar sim, vamos pensar juntas, conversar um pouco sobre melhorias para as condições de exercício da própria advocacia, das mulheres advogadas, e pensar também políticas públicas para a nossa cidade, que eu acho que isso é fundamental. A gente só consegue isso com a escuta e com o diálogo. E queria agradecer imensamente a oportunidade. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa um pouco tímida. Então, a faculdade, a advocacia e agora essa política partidária tem me ensinado a isso também, né? A delícia de se jogar para os encontros e para as amizades. Então, espero que daquele nosso encontro lá na OAB, naquele evento tão maravilhoso, hoje desse podcast delicioso que a gente participou, nasça aqui também um companheirismo para outras jornadas, Carol. Com certeza, obrigada, viu? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada e até a próxima, né? Até a próxima.